Agora, com a gravação, a gente vai fazer a tabela de quadro de aberturas. Como eu tinha falado, portas e janelas são iguais, praticamente iguais. A única coisa diferente é que a janela tem a altura do peitoril. E no caso, a gente vai fazer a remoção desse do ambiente nome, porque portas e janelas são uma divisão de ambientes. Ela está entre ambientes, não é que elas são divisão de ambiente, ela está entre ambientes. Então, no meu ver, esse aqui não faz tanto sentido. Eu posso até mostrar, porque tenho a curiosidade de aonde está, mas a gente não vai usar. Tá? Então eu vou vir aqui, Revit. Outra coisa que pode acontecer, enquanto eu estou na tabela, muitas pessoas às vezes salvam o projeto, na hora que abre o projeto, está na tabela. Né? E aí a pessoa, nossa, como é que eu volto no projeto? Você não volta no projeto, você está no projeto, só que você está na região das tabelas. Tá? E uma outra coisa, dos ambientes, se eu tenho algum não colocado, né, ou algum errado, eu clicando em qualquer um dos campos da linha, aqui em cima, eu tenho a possibilidade de, linhas, excluir. Então eu peço para excluir a linha, ele vai excluir a linha e o ambiente. Então eu estou fazendo a remoção dos dois. Então aqui, por exemplo, tem ambiente, excluir. Ele está falando que isso aqui tudo é sujeira, que ficou de um projeto para o outro. Então, eu vou excluindo aqui até essa tabela estar limpa. Até essa quantidade de ambientes, essa somatória de áreas, somatória de perímetro, eu particularmente não uso nos meus. Né? Eu geralmente utilizo essa tabela de áreas, eu utilizo, por exemplo, volume eu não coloco. Né? Departamento eu coloco. No classificar e agrupar, eu particularmente não uso rodapé, nem contagens totais, e aquele formatação, perímetro, eu coloco nenhum cálculo, área, eu não vejo motivo para ter a área, departamento sim. Eu removi o perímetro. Geralmente uma tabela que eu utilizo, ela é mais enxuta dessa maneira. Tá? Beleza. Continuando, você pode escolher se você quer mais enxuta ou se você quer com essa somatória. Continuando, vou vir aqui em vista, tabela, tabelas e quantidade. Dessa vez eu quero uma tabela de janela, quer dizer, de porta primeiro, de portas. Tá? Então o nome da tabela eu posso mudar aqui ou deixa eu colocar qualquer coisa aqui. Ou quando a tabela estiver pronta eu posso mudar aqui. Dou 2 cliques e mudo o texto. Não importa. Ou aqui, tabela de porta. Eu vou continuar. No campo. Eu quero nível. Do ambiente eu vou tirar, né? Deixa eu tirar isso aqui. Então eu quero nível. Sempre na ordem correta. Quero nível. Marca de tipo, modelo. Marca de tipo, modelo. Largura, altura e contador. Largura. Cuidado que tem altura bruta e altura. Eu quero altura. Altura e contador. Aqui no caso é contagem. Ele mudou o nome. Contagem. Esse contagem serve porque no Brasil a gente tem geralmente a numeração. Né? Eu tenho 15 portas P1. Tenho 7 portas P2. Então esse contagem ele vai calcular. Deixa eu dar um OK aqui só para mostrar. Ele está assim. Tá? Beleza. Próximo, classificar e agrupar. Eu vou classificar por nível. Ele separa. Nível, eu quero cabeçalho. Ele separa pavimento térreo e pavimento superior. Beleza. Entra por nível, com cabeçalho e rodapé em contagens e totais. Esse aqui ele vai contar no cabeçalho, ele vai criar aqueles cálculos. Eu, particularmente, não utilizo muito. Tá? Na verdade, eu não utilizo esse tipo. Então, eu só colocaria por nível. Depois, do ambiente nome.
pede para o cabeçalho e rodapé. Esse aqui a gente fez a remoção, então nós não vamos colocar. E depois por marca de tipo, para seguir P1, P2, P3 em ordem alfabética. Então eu vou vir aqui, depois por marca de tipo. Olha lá. P1, P4, P1, P1, P1. Né? Por enquanto ainda pode ter números aleatórios no de vocês. O meu já está renomeado, mas depois a gente renomeia. Vou continuar. Lá ele pede para ativar a opção total geral, contagens e totais, e desativar a opção de cada instância. Essa opção aqui, de novo, não vejo muito sentido, né? Que é o mesmo anterior, mas a opção desativar a opção classificar por instância, essa sim. Por quê? Se você olhar, aqui eu tenho P1, 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 P1. Imagina se eu tenho um hotel. 150 portas P1. Eu vou ter 150 itens P1. Não faz sentido eu ter esse tanto de coisa. A tabela, o quadro de abertura serve exatamente para condensar essas informações. Quando eu desmarco essa opção itemizar item em cada instância, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, ó, P1, como eu tenho contagens, ele vai falar que existem 3 P1 no pavimento superior. Beleza. Então, minha sugestão, somente fazer essa itemização. Então ele ficaria cabeçalho por nível, marca de tipo para seguir a ordem alfabética e desmarco, itemizar cada instância. Beleza. Depois, na formatação, para não ficar pavimentar, 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 o que ele vai fazer? No nível, eu vou colocar como campo oculto, igual no outro. Quando eu dou OK, ele vai tirar esse primeiro item da tabela. Só está no cabeçalho pavimento térreo. Beleza. Depois ele pede que o campo contador calcule os totais. Ele vai falar que ele vai somar a quantidade de portas, vai falar, existem 158 portas. Mas o contador ele já está servindo para fazer. A P1 eu tenho 3, a P2 eu tenho 7, a P4 eu tenho 1. Né? Então eu não tenho necessidade de misturar todos os P's e misturar todos os J's, todas as portas e janelas, para saber um total de portas, um total de itens. Tá? Então, também não vejo muito sentido nessa particularidade ali do exercício. Tá? E conforme você coloca, por exemplo, ó, tem P1, P4, vou no meu pavimento superior. Vou vir aqui, vou colocar uma porta. Uma porta de 90. Coloquei uma porta, que ela não está nomeada. Quando eu voltar na tabela, o pavimento superior ele já colocou a P2 e ela está contabilizando uma só. Tá? A parte do modelo, ela vai servir para você fazer a descrição, é a parte meio memorial descritivo, você vai fazer a descrição de como que funciona aquela porta. Então eu vou colocar aqui, ó, madeira de giro. Uma porta de madeira de giro. Uma vez que eu fiz a nomeação na P1, todas as P1 recebem o mesmo nome. Se eu já renomeei uma vez, eu posso escolher o mesmo que eu já criei. Mas eu só consigo abrir essa janela expansiva depois que eu escrevi alguma coisa. Tá? Beleza. Vou vir aqui agora e vou fazer a criação das janelas. Janela é praticamente a mesma coisa. Tá? Então eu vou vir em nível, do ambiente eu vou suprimir, marca de tipo, modelo, largura, altura do peitoril e contador. Tá? Então eu vou fazer aqui de novo. Vou vir aqui, vista, cantinho da tabela, tabelas e quantidades. Eu quero uma janela. Janelas. Se eu colocar quadro de aberturas de janelas,
Eu vou voltar lá na porta e colocar o mesmo nome. Vou dar OK. Então eu quero nível. Então aqui eu já selecionei todos. Está na ordem que eu selecionei. A única coisa que adicionou entre a janela e a porta é que eu tenho a altura do peitoril. Aí eu venho em classificar. Peço para classificar ser por nível, com cabeçalho. Depois eu peço para modelo, desculpa, marca de tipo, falei errado, para seguir a ordem alfabética. Desmarco, itemizar cada instância. E na formatação, o nível eu vou colocar como campo oculto. Então eu fiz todas as configurações da tabela de uma vez só. E nas janelas, eu vou de novo vir aqui no modelo. Se ele já tiver feito a descrição, se estiver já fazendo a descrição, você só confere se a descrição está batendo, senão você escolhe outra ou escreve uma outra. Né? E aqui já está contagens, altura, largura. Se eu tiver uma altura, por exemplo, vou pegar a J4 no pavimento superior. Essa aqui é a J4. Eu vou criar uma outra J4, mas eu vou colocar uma outra altura de peitoril, vou colocar 2 metros. Quando eu for na minha tabela, se estiver variando, ele não vai preencher automaticamente. Por isso que as janelas, portas, arandela, tudo mais, nós colocamos na planta baixa. Se eu coloco na vista 3D, pode ser que altere o meu peitoril e aí ele vai ficar preenchendo como varia, porque tem uma variação da informação daquele campo. Ou, no pavimento inferior, pavimento térreo, não colocou isso aqui? Anotar. P4. Ah, não, tá aqui sim. É porque a P4 eu coloquei madeira de giro e não é. Ela é vinho, uma porta de alumínio e vidro, né? É porque eu tinha confundido aqui. Eu achei que só tinha porta de giro, de madeira. Tá? Aí, beleza. Então, eu fiz a minha tabela de janelas, quadro de aberturas de janelas. Fiz, deixa eu renomear aqui, quadro de aberturas da porta. Eu tenho minha tabela de ambiente, né, que eu preciso limpar. E aí eu já estou pronto para fazer a utilização daquele ambientes que eu tinha feito a duplicação dele. Vou entrar nele. Existe um campo aqui no anotar, que é essa opçãozinha aqui, legenda de preenchimento de cor. Quando você pega esse legenda de preenchimento de cor, você traz aqui para a lateral, você clica, ele vai perguntar que tipo de espaço que você quer. Né? No caso, eu quero ambientes por nome. Por departamento é depois. Ambientes por nome. Fazendo isso, eu dou um OK, ele vai preencher automaticamente as cores compatível com os ambientes. Aqui no caso, eu já fiz a alteração para ficar esse retângulo, ele vai ficar mais quadrado. Eu posso editar o tipo, aqui no caso, largura da amostra eu coloquei ela mais curtinha, a altura da amostra eu coloquei ela mais um número redondo, que eu tenho toque, né? Fundo transparente, o tamanho do texto, e aí ela ficou dessa maneira que eu acho que ela ficou mais simpática. Né? Se eu fizer isso, isso aqui no caso do pavimento superior, ó, e essas cores aqui, elas estão muito próximas
não são cores que eu quero que fiquem próximas. O que eu faço? Clico no elemento, editar esquema de cor aqui em cima, né? Clico na tabela, na legenda, editar esquema de cor, e aí no nome eu posso alterar, porque o meu... Qual que são os dois que estão perto? Hall e quarto. O meu hall e o quarto, na verdade, eles estão literalmente com a mesma cor. Aí eu vou lá e escolho outra cor que eu acho compatível. O hall. O hall tem cor de... Tem cara de ser marrom. Eu vou lá e mudo. O quarto. O quarto tem cara de ser verde. Né? Para eu ter uma distância maior entre as cores. E aí eu vou colocando uma cor mais contrastante para não ficar tudo igualzinho. Quando eu der ok aqui, ó, tudo pintadinho, e aqui tudo preenchido. Se eu tiver algum retalho, vou forjar um erro aqui. Separador de ambientes. Se eu tiver algum retalho que ele não está preenchido, ele vai permanecer com o original. E outra coisa, como eu dupliquei, se eu tiver mobiliários aqui aplicado, eu posso selecionar esses mobiliários. Deixa eu colocar aqui ó, no pavimento superior. Vocês foram lá e fizeram um mobiliário. Aí vamos supor que no ambiente aqui eu tenho aqui os mobiliários. Vou colocar umas mesas aqui. Elas vão aparecer no 3D. Elas vão ser... Você está mobiliando. Mas nesse ambiente, aqui a gente não quer os mobiliários aparecendo. O que eu faço? Eu seleciono ele, seleciono qualquer um, clico direito. Eu tenho um campo aqui chamado ocultar na vista. Eu vou pedir para ocultar na vista por categoria. Ele vai esconder todos os mobiliários similares àquele objeto. Todas as mesas foram ocultas. Clico nesse aqui, clicar direito, ocultar na vista, por categoria. Todas as cadeiras foram ocultas. Então, nesse aqui, ele não mais está aparecendo. O próximo passo vai ser ajustar o tamanho desse recorte. Eu quero recortar isso aqui mais justo. Aqui embaixo, eu tenho duas ferramentas, que parece dois L's juntos. Porque é como se fosse aquela pose de fotógrafo que coloca entre os olhos para você fazer a proporção. Um deles é ver essa moldura, o outro é permitir que corte essa moldura. Como assim permitir que corte? Aqui eu estou vendo e ela está funcionando, ela permitir que corte. Aqui eu não estou permitindo que ela corte. Então a função desse botão é permitir que corte, impedir que corte, ver a moldura, não ver a moldura. É só isso que esses dois botões fazem e muita gente tem complicação. Né? Na verdade são dois botões, cada um faz só duas coisas. Ativa ou desativa, corta ou não corta. Né? Então a gente quer ver e eu quero cortar. Eu vou colocar isso aqui mais justo. Vou colocar bem justo do meu edifício. Ó, por exemplo, vegetação. Vegetação nesse aqui não precisa, é diagrama. Vou ocultar também. Na vista, categoria. Eu vou colocar bem justo mesmo. Para caber na prancha. Meu foco, esse aqui é diagrama, então não preciso mostrar muita coisa. Vou colocar esse aqui mais pertinho aqui. Fiz pavimento superior. Mesma coisa do pavimento inferior. Tá? Pavimento T, clico direito, duplico na vista, duplicar. Está na escala correta? Sim. Vou ajustar o corte. Que eu acabei de fazer. Clique direito, ocultar na vista, categoria.
Esse aqui, no caso, eu quero ocultar só esse piso. Eu não quero mostrar a calçada. Clique direito, ocultar na vista. Elemento. Se é só um elemento, senão ele ocultaria todos os pisos. Aí eu vou repetindo isso.